Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal, e hoje nós vamos falar sobre o comportamento dos sinais nas operações aritméticas. Nós temos soma, subtração, multiplicação e divisão, em que a gente pode operar números que têm sinais iguais ou sinais contrários. E como que é esse comportamento? Bom, na soma, tanto na soma quanto na subtração, na multiplicação e na divisão, antes da gente começar a entender como que funcionam essas operações, a gente tem que entender o que é um número negativo. Bom, o número negativo, ele é um número que representa um débito de alguma coisa. Então, a gente tem um valor que a gente precisa pagar esse valor. Por exemplo, quando a gente vai na cantina da escola e a gente compra um salgado, o salgado custa R$ 3,50. E aí, por acaso, a gente só está com R$ 3 no bolso e a tia da cantina lá é muito amiga nossa, já conhece a gente e fala: você pode me dar 50 centavos amanhã quando você vier comprar o próximo salgado. E aí você fica com menos 50 que você vai ter que pagar lá para a tia da cantina, ok? Então, vamos guardar essa ideia aí do número negativo, né, que a gente deve e a gente tem que pagar esse valor. Muito bem. Então, nós temos aí, na soma, nós podemos somar um número positivo com um número positivo, um número negativo com um número negativo, um número negativo com um número positivo, um número positivo com um número negativo. Como que vai funcionar isso? Um número positivo com um positivo, a gente está somando quantidades positivas. Então, a gente soma mais com mais. Então, o resultado vai ser um valor mais. Vai ser um valor com sinal de mais. Vai ser um sinal positivo. Um negativo com um negativo. A gente já devia na primeira situação, a gente vai dever mais ainda. Então, o sinal é negativo da operação. Agora, quando a gente soma número negativo com positivo e positivo com negativo, o que vai valer é o sinal do maior valor absoluto. O que é isso? O maior valor absoluto é, a gente vai pegar um número e vai tirar o sinal. E vai entender qual é o tamanho desse número. Entendemos o tamanho desse número, ok? Já sabemos qual é o maior. Por exemplo, menos 2 e 3. A gente vai tirar o sinal do menos 2, vai ficar com 2. E o 3, a gente vai tirar o sinal dele, 3. Então 3 é o maior deles. Então funciona da seguinte forma, vamos aos exemplos aqui. Um número positivo com um número positivo. 2 mais 2 vai dar mais 4. Menos 3. Menos 2, eu já devia 3 e eu vou passar a dever mais 2. Eu já devia 3 e vou passar a dever mais 2 vezes. Esse mais 2 é de débito. Então o sinal dele é negativo. Então, negativo com negativo, negativo. Eu estou somando valores negativos. Então, o resultado de menos 3 menos 2 é menos 5. Agora, 2 menos 1, o maior valor absoluto aqui é o 2. Porque se eu tirar o sinal do 1, fica 1. E comparando 1 com 2, o maior valor é o 2. 2 menos 1 é igual a mais 1. Agora, quando a gente tem o número negativo maior do que o positivo, a gente vai fazer isso. Nós vamos pegar o maior valor absoluto, ver qual é o sinal dele. O sinal do maior valor absoluto aqui, que é o menos 3, esse é o maior valor absoluto, a gente pode chamar de módulo também, funciona assim. Módulo de 2 é igual a 2, módulo de menos 3 é igual a 3. Quando a gente escreve essas barrinhas aqui, quer dizer que a gente está considerando o tamanho do número, ou seja, o módulo dele. Então a gente pega o tamanho dele, como se a gente colocasse numa reta, lá na nossa régua, e medisse o tamanho da onde começa até onde vai. Muito bem, então 2 menos 3, eu tinha 2 de saldo, só que custou 3, eu vou ficar devendo 1, então menos 1. Okay. Na subtração, o sinal antes do número que já possui algum sinal, vai resultar no seu oposto. O que é isso? Por exemplo, eu tenho um menos 2. E aí eu boto um menos antes, fora do parênteses. Esse menos daqui, ele vai alterar esse sinal.
Ele vai trocar o sinal. Trocou o sinal para mais 2. Nesse caso aqui, eu tenho menos mais 3. Então, eu vou trocar o sinal do que está dentro de parênteses, ficando menos 3. Se eu tivesse várias operações dentro do parênteses, eu trocaria todos os sinais de dentro do parênteses, todos os sinais de mais e menos. Muito bem, na multiplicação e na divisão, funciona dessa forma. Positivo vezes ou dividido por um número positivo dá um positivo. Positivo vezes ou dividido por um número negativo dá um número negativo. Número negativo vezes ou dividido por um número negativo dá um número positivo. E um número negativo vezes ou dividido por um número positivo dá um número negativo. Então, na multiplicação, um pouquinho diferente. Na multiplicação e na divisão, um pouquinho diferente da soma e da subtração. Bom, aí a gente monta uma tabelinha, ideal que você tenha uma tabelinha, essas duas tabelas, tanto essa quanto essa, no seu caderno, e pratique essas operações para você poder se habituar com essas contas que normalmente a gente erra bastante. Então é um ponto de atenção muito importante entender como funciona o mecanismo aqui das operações com os sinais. Ok? Até o próximo vídeo.